Segundo Samuel, capítulo 4. Dois servos de Isbosete o matam. Trazem sua cabeça a Davi. Este manda matá-los. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, suas mãos se afrouxaram, e todo Israel ficou perturbado. E tinha o filho de Saul dois homens que eram capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro Recabe, filho de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se considerava como sendo de Benjamim. E tinha fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado de ambos os pés, porque ele era de idade de 5 anos, quando as notícias a respeito de Saul e Jonatas vieram de Giseel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado sobre uma cama ao meio-dia. E ali entraram até ao meio da casa, como vindo apanhar trigo, e o feriram debaixo da quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Sim, quando eles entraram na casa dele, ele estava deitado sobre a sua cama, no seu quarto, e mortalmente o feriram e o mataram. E lhe tiraram fora a cabeça. E tomando a sua cabeça, andaram toda a noite, caminhando através da planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, à cidade de Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar a tua vida. Assim o Senhor tem hoje dado vingança ao meu senhor, o rei, contra Saul e a sua semente. Porém Davi, respondendo a Recabe e Baaná, seu irmão, filho de Rimon, o Beerotita, disse-lhes: Tal como vive o Senhor, que redimiu a minha alma de toda angústia, que aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul é morto. Parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa por suas novidades. Quanto mais eu também executaria a ímpios homens que mataram um homem justo em sua própria casa sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o sangue dele de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordens aos seus moços que os matassem, e cortaram fora as suas mãos e os seus pés, e penduraram a eles sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Segundo Samuel, capítulo 5. Davi é constituído rei de toda a nação. Toma Jerusalém dos Jebuseus e a faz capital da nação. Então vieram todas as tribos de Israel a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu aquele que liderava para sair e que trazia para entrar em Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei para Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, diante da face do Senhor, e eles ungiram a Davi como rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom ele reinou sobre Judá por 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém ele reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os Jebuseus, que habitavam naquela terra, os quais falaram para Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora até mesmo os cegos e coxos, querendo dizer: Não pode entrar Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Todo e qualquer homem que subir ao canal e ferir os Jebuseus, e aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia, será cabeça e capitão.
Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou de a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo em direção para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor a seu povo Israel. Filhos de Davi, nascidos em Jerusalém. E tomou Davi para si mais concubinas e esposas originárias de Jerusalém, depois que ele viera desde Hebrom. E nasceram Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibá, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Filisteus sobem a atacar Davi. Este desce à fortaleza, depois os vence 2 vezes. Mas quando os filisteus ouviram que havia ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E Davi, ouvindo a respeito disto, desceu para a fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e ali Davi os feriu e disse: E rompeu o Senhor contra meus inimigos diante de mim, como rompimento das águas. Por isso ele chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E eles abandonaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os queimaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás sobre eles, por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque então o Senhor sairá diante de ti para ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Segundo Samuel, capítulo 6. Modo errado de trazer a arca. Morte, depois. Modo certo, vara sobre ombros. Davi dá saltos acrobáticos. E tornou Davi a juntar todos os homens de guerra escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, desde Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E puseram a arca de Deus sobre um carro novo, e a trouxeram para fora da casa de Abinadab, que está em Gibeá. Então Uzá e Aiô, filho de Abinadab, lideravam dando direção ao carro novo, e o trouxeram para fora da casa de Abinadab, a qual estava em Gibeá. Seguindo com a arca de Deus, e Aió ia diante da face da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegremente tocavam, zombando dos inimigos diante da face do Senhor, em toda sorte de instrumentos feitos de madeira de faia, a saber, em harpas e em saltérios e em tamboris, e em cornetas e em símbolos. E chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a sua mão até a arca de Deus, e agarrou, segurou, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por causa de sua irreverência, e morreu ele ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira em Uzá um rompimento em 2 partes. E ele chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, até este dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como poderá a arca do Senhor vir a mim? E não mais quis Davi remover para junto de si a arca do Senhor, para dentro da cidade de Davi. Mas Davi a fez desviar para dentro da casa de Obed-edom, o giteu. E permaneceu a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa.
Então avisaram ao rei Davi, dizendo: abençoa o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e fez a arca de Deus ser carregada para cima, desde a casa de Obed-edom até dentro da cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que carregavam a arca do Senhor tinham andado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi girava acrobaticamente, com todas as suas forças, diante da face do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram a arca do Senhor ser carregada para cima, com o clamor de júbilo e ao som da trombeta. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando através de uma janela, e vendo ela ao rei Davi, o qual ia saltando e girando acrobaticamente diante da face do Senhor, ela o desprezou no coração dela. E fizeram a arca do Senhor entrar e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e oferta de paz diante da face do Senhor. E tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e oferta de paz, logo ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e uma jarra de suco de uvas. Então retirou-se todo o povo, cada um para sua casa. Então voltou Davi para abençoar sua casa, e Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão digno de ser honrado foi hoje o rei de Israel, hoje descobrindo a si mesmo, diante dos olhos das servas de seus servos. Tal como um dos homens quaisquer, descobrindo-se, descobre a si mesmo. Disse, porém, Davi a Mical, diante do Senhor, que me escolheu ao invés de ao teu pai e ao invés de toda a casa dele, para me constituir por governante sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Sim, diante da face do Senhor tenho alegremente tocado, zombando dos inimigos. E ainda mais do que isto, eu me farei desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas das servas de quem falaste tu, por elas serei honrado. Por isso Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte.